que está pensando como voltar, como fazer a transição do RU, já está mais ou menos alinhavado, algumas ideias. A questão da biblioteca é uma questão de conversa. Temos que conversar com o pessoal da biblioteca, que já está abrindo. Vamos aprofundar isso. Uma resolução de transição para o ensino presencial. Está dentro da ideia inicial, do plano. E abono de faltas para quem apresentar atestado de Covid. Esse problema do abono de faltas é sempre um probleminha, porque depende muito do professor. Ele é o dono da disciplina, de certa forma, é ele que decide. É evidente que se tiver um empurrãozinho de cima, sempre ajuda. Mas não vamos botar o carro na frente dos bois agora. Isso é uma questão a ser discutida. E a distribuição de máscaras PFF2 e campanha para o uso correto dessa máscara. Aqui eu vou deixar também para o Pedro dar uma explicação mais técnica. E a reivindicação junto à Prefeitura para o aumento das linhas de ônibus. Também isso é uma questão que nós vamos ter que conversar com a Prefeitura. Eu passo a palavra para o Áureo para complementar e em seguida para o Fernando e para o Pedro. Pode ser. Boa tarde a todas e todos. Acho que já fomos todos saudados, todas saudadas. Eu, particularmente, sempre considero fundamentais esses momentos, como foram aqueles em 2019, não sei quantos aqui lembram. Fazia muito tempo que a nossa instituição não via movimentos como aqueles de lotar o centro de eventos, como a Assembleia Estudantil, né? Da qual participou o professor Ubaldo e a equipe de gestão, em defesa, primeiro, da não adesão Futurice. Eu não sei se vocês lembram disso, tiveram essa vivência, mas foi significativo para a instituição naquele momento. Relatos que tivemos, lembram? Diretores e diretoras de centro que passavam e apresentavam seus relatos, depois consolidou ali um posicionamento da universidade frontalmente contra. E depois nas assembleias estudantis por conta daquele abuso e aquelas ameaças cometidas contra todas as instituições federais e a UFSC também em especial, foi objeto daquele movimento gigantesco. Então, é sempre muito saudável para a instituição poder conviver novamente com esse pulso que o ambiente presencial permite, né? Eu, particularmente, gosto sempre de reiterar isso. Só para complementar a fala do nosso reitor, do professor Ubaldo, eu tomei a liberdade de anotar algumas coisinhas aqui para não perder. Eu acho que é importante recuperar a circunstância em que a nossa instituição, à frente de várias outras, em 16, para ser mais exato, né, professor Ubaldo, em 15 de março, um domingo, quando reunidos aqui já num espaço com distanciamento, o professor Ubaldo, parte da equipe, com a participação de pesquisadores e pesquisadoras, concluiu-se naquele momento que era fundamental que a universidade adotasse medidas de restrição na circulação de pessoas, sob pena de nós podermos nos configurar como um potencial espaço de disseminação da contaminação.
Me lembro também que houve reações, alguns colegas entraram em contato conosco, me lembro de ter conversado com o chefe de gabinete da UDESC, com o próprio secretário municipal de educação naquela altura, que dizia assim: puxa vida, a universidade anunciou que estão suspensas as atividades a partir de amanhã, mas é cedo para fazer isso. Então, ali parece que já começava um certo percurso que sempre colocou a universidade, a nossa instituição, as nossas pessoas aqui, sejamos nós os técnicos, os docentes, os estudantes e as estudantes, nesse protagonismo e num certo antagonismo, por exemplo, com as políticas do Ministério da Saúde e de outros organismos do governo federal, a começar pelo próprio presidente da República, que era o primeiro que minimizava e dizia que era uma gripezinha, né? E depois seguiram-se várias outras ações da instituição, sempre no sentido de defender a ciência, defender a vida, preservar as pessoas, à custa, sabemos, de muita contestação de alguns setores. Então, esse primeiro momento eu destacaria como assim, o momento mais significativo de todo esse processo. E a partir daí, isso é fundamental que se diga, nós fomos errando e acertando à medida em que íamos tomando o pé dessa situação absolutamente inédita para qualquer gestor ou qualquer gestora dentro dessa instituição. O professor Pedro vai poder falar com mais propriedade, porque ainda nos primeiros dias da suspensão das atividades presenciais, nós recebemos a representação do TCE, e o pedido que à época foi formulado pelos representantes do TCE foi: se for para manter essa suspensão semanal, se vocês lembram, a gente editava uma portaria, o reitor editava uma portaria suspendendo por 7 dias. Ao final dessa semana, uma segunda portaria suspendendo por mais 7. E para o movimento estudantil isso era muito complicado, porque isso fazia com que os estudantes e as estudantes que eram de fora tivessem que manter vínculos de aluguel e de outras despesas, sem ter certeza de quanto tempo isso ia durar. Nós também não sabíamos quanto tempo ia durar. E o primeiro pedido foi esse: ou suspende tudo para poder permitir que houvesse essa movimentação de volta para a sua cidade, enfim, ou nós não sabemos como é que a gente vai lidar com isso. E a outra questão, que também foi imediatamente implantada pela PRAE, foi a questão de oferecer algum tipo de compensação pela não oferta do restaurante universitário. Também, se o Pedro lembrar bem, foi uma medida adotada ainda no mês de março, né, Pedro? Foi o auxílio emergencial. Dia 15 mesmo aqui, quando a gente acabou a reunião, também, além disso, estava presente o Ministério Público, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do Município, Sintufsc, Ministério Público. Nós fomos ao gabinete e no gabinete mesmo definimos instituir um auxílio emergencial, a gente chamou de apoio emergencial na época, uma espécie de compensação pelo fechamento do RU que fechou na quarta-feira, dia 18. Nós ainda mantivemos o RU aberto, segunda, terça e quarta, naquele período. E em seguida, é isso. E o segundo momento, talvez mais significativo, que é bom sempre a gente recuperar para saber por que chegamos até aqui, né? Foi a constituição daquele subcomitê, de comitê assessor e comitê central, para o qual foram convidadas todas as entidades que tinham representação e assento em cada um daqueles subcomitês e comitês, e aí me refiro a TCE, a PG, Sintufsc, a PUFSC, prefeituras municipais, por meio das suas secretarias de saúde, e o trabalho desses grupos na governança da pandemia culminou com a proposta que acabou encaminhada depois, sob a forma de relatório, ao Conselho Universitário, e que foi aprovada aquela Resolução 140, que estabelecia, então, um modelo de excepcionalidade no funcionamento da instituição. Não vou, evidentemente, entrar em detalhes, mas foi esta Resolução 140 que apontou que se adotasse, então, um modelo de ensino, porque nós ficamos de março até julho sem atividade de ensino regular, muita gente dizendo que nós não estávamos trabalhando, muita gente criticando a universidade por não ter oferecido imediatamente um modelo de ensino remoto, e o que a instituição como um todo fez,
E aí é fundamental destacar um trabalho essencial dos colegiados de curso, que eles se debruçaram sobre a reprogramação dos currículos, dos planos de ensino, e é lá, na ponta, na coordenação de um curso, do colegiado de um curso, que se sabe o que é possível fazer. Não é aqui, nas nossas instâncias, seja na Prograde ou no gabinete. É lá que cada um dos colegas docentes, cada representação discente, pode interagir para dizer, olha, essa é a metodologia, esse é o modelo que podemos adotar. Então, os colegiados de curso, os docentes, os técnicos e os estudantes, as estudantes naquele momento foram fundamentais para debater essa questão. Que tipo de ensino? E aí a gente teve iniciativas, por exemplo, que foi a de capacitar professores e professoras, porque muitos de nós, particularmente casos como o meu, por exemplo, esse ano faço 29 anos de docência nessa universidade, nunca tinha trabalhado com aula remota na graduação, ou em alguns casos até na pós-graduação. Nós tivemos que nos preparar para isso. A universidade não podia negligenciar uma modalidade tão diferente, tão diversa, assim como não podia negligenciar os apoios que foram dados para a contratação de plano de dados e para empréstimo dos equipamentos, porque a gente sabia que muitos dos nossos estudantes, muitas das nossas estudantes não tinham condição, como ainda hoje muitos não conseguem manter, de desenvolver atividades de ensino nas suas casas. Então, de novo, aí a participação essencial foi das unidades, dos centros, também das pró-reitorias, e a CEPLAN sabe quais foram os esforços para poder entrar em ata de contratação, de compra de computadores, em licitações para ampliar o número de equipamentos. Então, todos esses passos, eu talvez me estenda um pouco, desculpa Luísa, desculpa a vocês todos e todas, mas só para a gente recuperar esse contexto, porque quando a gente chega até aqui hoje, olhando um pouquinho para o que nos antecedeu, é importante que a gente tenha essa visão assim, geral da instituição. E aí eu cumprimento os estudantes que recuperaram aqueles períodos em que muitos programas de pós-graduação, muitos pesquisadores e pesquisadoras, especialmente da pós, não podiam deixar de vir na universidade. Foi aí que a gente pensou em como gerenciar essas tais atividades inadiáveis. Porque se eu começo a desenvolver, você é da bioquímica, né? Se você começa a desenvolver algum tipo de experimento que interrompe, retomá-lo é uma coisa catastrófica. Então tinha que haver algum tipo de excepcionalidade para aquelas pessoas que precisassem acessar laboratórios. E a gente compôs, de novo eu digo, errando e acertando, a gente compôs um modelo de autorização excepcional, com condições sanitárias possíveis à época. Eu já estou quase no fim. Depois disso, a gente passou a ter um componente que até então não existia em 2020, que era o componente da vacinação, que começou com nós, docentes, técnicos e estagiários e estagiárias, em maio de 2021. Foi lá que a gente começou, incluídos que fomos no grupo dos profissionais de educação, no caso de Santa Catarina, a poder entrar na fila da vacina. Logo, considerados os calendários de vacinação e as orientações da ciência de que o ciclo de imunização, àquela altura, implicava em 2 doses, foi se projetando então o ingresso da fase 1, que era inteiramente remota, para a fase 2, que comportava modelos híbridos, presencial e remoto, a partir de agosto, quando os técnicos e docentes da universidade estariam completando, com base no calendário vacinal, as 2 doses. E aí eu vou tentar responder rapidamente, de passagem, um questionamento sobre o Colégio de Aplicação e o NDI, que eu não vou me lembrar quem foi que formulou, mas que tinham demandas específicas que precisavam ser atendidas em tempos diferentes da graduação e dos demais espaços da instituição. Quem conhece as rotinas do NDI da aplicação sabe que eles são 2 unidades escolares que estão inseridas na universidade, mas que atendem também normatizações da rede pública de educação infantil e do ensino fundamental e médio. Então, lá, a relação que se mantém, para além dos estudantes, das estudantes, dos docentes e dos técnicos, é com as famílias.
E as famílias estavam demandando para aquelas 2 unidades também a oferta de algum tipo de atividade para além da remota. E essa discussão foi resultante de várias e várias reuniões das quais nós participamos, a Pró-Reitoria de Graduação, CEPLAN, PRAE, com essas 2 unidades, para que eles tivessem um preparo específico, capaz de fazer com que, estando vacinados, técnicos e docentes, e logo depois, eu não me lembro que mês foi, mas acho que foi ali por setembro, que começou a imunização acima de 18, ou até 18 anos, né? Depois o calendário foi descendo, de modo a que no colégio de aplicação e no NDI fosse possível, a partir de outubro do ano passado, admitir um retorno parcial diferente do da graduação. E no início desse ano, mediante um plano de contingência que as 2 escolas elaboraram, que foi submetido à Secretaria Municipal de Educação, e em resposta a uma ação do Ministério Público, a NDI e a aplicação passaram a adotar ali a fase 3, que é a fase da oferta presencial, que foi contemplada por um conjunto de medidas sanitárias que serão estendidas para a graduação e para o grande volume de estudantes que estarão retornando, que foram utilizadas, aplicadas e desenvolvidas nessas 2 unidades. Então, há uma relação diferente com relação ao calendário do NDI da aplicação, e todos eles buscaram respeitar aquilo que a nossa Comissão de Monitoramento Epidemiológico tem recomendado, que são as camadas de proteção para o retorno presencial. Imunização é uma delas, uso constante de máscara é outra delas, os ambientes com ventilação e programa de testagem que hoje já é aplicado na universidade para casos sintomáticos. Então, no caso da aplicação do NDI, dentro de um fluxo, de um ciclo, que eu não vou me lembrar se é de semana em semana ou de 5 em 5 dias, eu não tenho isso aqui exatamente definido, a testagem de todas as pessoas que retornaram ao presencial e que apresentaram um ou mais sintomas de gripais. Essas pessoas são testadas na UFSC e elas são, uma vez diagnosticadas, essas pessoas cumprem um protocolo de afastamento, tratamento, etc. e retorno. Então, isso que está sendo adotado ali, que vai ser estendido depois para as outras unidades, hoje já existem os testes em qualquer circunstância. Por exemplo, se eu tiver 2 sintomas gripais e estou trabalhando presencialmente, eu me submeto ao teste, eu notifico o Departamento de Atenção à Saúde, eles me encaminham para a testagem, dependendo do diagnóstico, eu sigo as orientações do protocolo. Então, essa política de testagem tende a ser ampliada a partir da aquisição de mais insumos, porque para cada teste daquele você precisa de um kit. E assim como aconteceu com as máscaras, numa certa época da pandemia, aconteceu com álcool em gel, agora está acontecendo com o kit de testagem. Os fornecedores seguram para poder ganhar lá na frente. Então, nós ainda lidamos com essa lógica toda. E só para concluir aqui, porque depois os temas são mais específicos da área do professor Fernando e do professor Pedro, a própria Câmara de Graduação, que iniciou a discussão sobre uma normativa que ampliasse a possibilidade de adoção de percentual dos planos de ensino em modalidade não presencial, ela foi retirada de pauta e pedida de diligência. Então, hoje não tem nada em apreciação na Câmara com relação a isso. Foi proposto, eu não sei exatamente qual foi a unidade que propôs, foi a própria Prograde, ou se veio de algum